Bom, na semana passada a gente parou naquela cena cinematográfica de Dostoiévski e seus companheiros diante de um pelotão de fuzilamento, até o momento que aquilo se mostra uma farsa e eles acabam sendo enviados para a Sibéria. Eu vou falar no vídeo de hoje sobre um pouco desse período siberiano na vida do escritor, do Dostoiévski, e vou contar um pouco desse período. Acho que o primeiro ponto que é interessante, que chama muito a atenção, esses 4 anos que ele vai passar preso, depois mais 4 anos que ele serve o exército, ele vai retornar para Petersburgo em dezembro de 59. Ele pode considerar praticamente uma década que ele fica totalmente afastado da vida russa, da vida social, política, cultural daquela sociedade, né, daquele país. E é muito interessante porque esse momento, que é um momento de extrema tristeza, de extrema provação, desde o momento que ele vai preso, que ele fica preso e recolhido ali na fortaleza Pedro e Paulo, é interessante porque o Dostoiévski naquele período ele ainda é um homem conhecido por uma fragilidade imensa, por ter crises nervosas, por desmaiar quando era apresentado por uma mulher muito bonita que ele tivesse interessado, ou seja, alguém à flor da pele constantemente. E esse homem com essa situação emocional, psíquica, que vai preso, fica recolhido ali numa cela, não entrega a ninguém, fala o menos possível nos seus depoimentos, depois é transferido para um campo de trabalhos forçados na Sibéria, né? Naquela situação totalmente absurda, climática, geográfica, e também consegue se manter forte, íntegro, e depois ainda passa por 4 anos servindo o exército naquela região. Esse homem, na verdade, quando tudo se espera, quando a gente espera que ele vai naufragar, que ele emocionalmente ele vai se desmontar, ele se mostra um homem forte, que diminui a sua hipocondria, que começa a se tornar mais resistente a essas situações, ao mesmo tempo que vai claramente agora vai desenvolver ali a epilepsia realmente como um quadro real de uma doença que ele tem. Mas é muito interessante que numa situação dessa de extrema rudeza, de dificuldade, ele demonstre uma força imensa. Inclusive ele até diz isso em cartas, que depois dessa experiência siberiana ele é capaz de tudo. Essa década também que o escritor vai passar na Sibéria é, acima de tudo, uma década de grandes transformações na Rússia de Nicolau. Primeiro a gente vai ter ali a Guerra da Crimeia, aquele conflito que vai acabar opondo as grandes potências ocidentais, Inglaterra, França, com a ajuda do Império Austríaco, contra a Rússia, contra o Império Russo, que tenta ali, nessa disputa contra o Império Otomano, que acaba sendo auxiliado por essas potências para combater o exército russo, que acaba derrotado nesse conflito. Nicolau morre em 1855, é substituído pelo seu filho, Alexandre II, que vai ser um período de grande modificação ali na sociedade russa. Ao mesmo tempo, para muitos teóricos daquele momento, esse conflito, para quem acreditava naquele momento de grande efervescência das ideias socialistas, do socialismo utópico, que naquele momento os soldados do exército russo, depois de vencer essa guerra, fariam a partir desse momento uma revolução socialista, coisa que também na verdade não vai, mesmo que depois, mesmo derrotados ou não, isso não acaba acontecendo. É uma série de ideias que estão circulando naquele período, estão circulando na Europa, estão circulando ali na sociedade russa, e que vão ser, acho que de grande forma, vão ganhar forma na escrita do Alexander Herzen, que acaba sendo o grande teórico daquele momento. O Herzen vai trabalhar como ninguém, vai encenar como ninguém na obra dele o conflito entre as ideias ocidentais e as ideias de um nacionalismo russo, eslavo. No primeiro momento, acho que ele era muito favorável ainda ao Ocidente, aquela ideia ainda que circulava entre muitos intelectuais do período na Rússia, de que o Ocidente seria o grande parâmetro de civilização do período. Ele vai poder constatar isso em loco, vivendo na Itália, principalmente na França, durante as revoluções de 48. É nesse período que ele vai se sentir extremamente decepcionado, principalmente pela repressão
ao operariado francês. Ele fica impressionado com a dureza, com a violência daquele momento. Ele cunha uma frase célebre dizendo que os carros fúnebres apostavam corrida quando se aproximavam dos cemitérios durante aquele período, tamanha quantidade de corpos que eram recolhidos diariamente. Aquelas imagens chocam ele de tal forma, e ele percebe que os ideais burgueses estão tão consolidados ali na Europa Ocidental, que ele começa a olhar com mais atenção a história da própria Rússia, a história do campesinato russo, e aí que ele vai desenvolver ideias que vão ser muito fortes durante aquele período, ou a partir daquele período, que vão ser também ideias que o Bakunin irá defender, que na verdade o socialismo só seria possível na Rússia. Primeiro por essa origem das comunas desses camponeses, que era a forma mais justa de autogerir uma sociedade, e depois por ter fugido a sociedade russa da Igreja Católica Romana, que também que era a base, sobretudo, dessas ideias de propriedade privada, de iniciativa privada, desse poder autocrático. A Igreja Ortodoxa Russa é o oposto disso. O Herzl defende que essa igreja é uma igreja que bebe diretamente nos evangelhos e que concebeu ali naquela sociedade ideias muito mais propícias para uma situação mais equânime, uma situação social mais equânime. É nesse período que o Herzl vai então desenvolver suas ideias. Ele vai falar muito nesse momento então de uma ideia de uma alma russa, de uma liderança russa no mundo. A esquerda russa que vai se desenvolver nesse momento, ela vai se basear muito em ideias desse nacionalismo, que acaba sendo um nacionalismo messiânico, que reavaliza, né, que traz para essa vida intelectual as ideias camponesas. E é nesse contexto que o Dostoiévski, quando vai retornar na década de 1860, vai reencontrar a sociedade de São Petersburgo, já com esse conflito cada vez mais claro, cada vez mais pendente para o fortalecimento dessa origem camponesa como uma saída possível das ideias de esquerda. E aí ele vai poder trabalhar, vai fazer seus grandes livros numa sociedade que entre o final de 1840, quando ele vai ser preso, e o começo dos anos 1860, onde ele volta a produzir de uma forma mais intensa, vai ter se transformado muito intensamente. É o que eu vou falar na semana que vem, quando eu continuar contando um pouco dessa trajetória do Dostoiévski até a escrita de Crime e Castigo. Eu vou contar um pouco do que vai estar acontecendo então em São Petersburgo durante o período que ele está preso. Vou falar do casamento dele na Sibéria e vou falar das obras que ele vai produzir nesse período que ele está recluso, afastado da vida intelectual em São Petersburgo. Semana que vem você pode conferir um pouco mais por aqui. Valeu!